Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver relé Letin, ou relé com memória, o relé flip-flop, ou relé trava. Vamos lá? O relé Letin também é conhecido por aí como relé de travamento ou trava, ou até mesmo relé flip-flop. É um tipo de relé pouco conhecido ainda. Por isso eu resolvi fazer um tutorial sobre esse assunto e deixar os seguidores do professor Bairros bem informados. Esse relé tem um funcionamento similar aos outros relés. Serve para automatizar equipamentos e comutar circuitos de maior potência a partir de circuitos de menor potência. Mas consome muito menos energia, porque uma vez ligado, ele se mantém ligado, travado, mesmo sem energia na bobina. Esse relé liga com um impulso de tensão na bobina. Quando o operador pressiona o botão verde para ligar o relé, ele liga e acende a lâmpada verde. E o relé se mantém ligado mesmo após o operador desligar a bobina do relé. No relé convencional, se desligar a bobina, o relé também desliga. Mas como o relé Letin faz esse milagre? Existem duas formas. Uma é usando duas bobinas, como na figura. Esse é um sistema desenvolvido pela Onron. O segredo está no ímã permanente. Esse ímã retém a armadura. Para inverter a posição da armadura, basta energizar de forma apropriada a bobina do outro lado. E mesmo depois de retirar a energia elétrica da bobina, o ímã mantém presa a armadura. É claro que a armadura movimenta os contatos do relé, que não estão desenhados na figura. Para voltar à posição inicial, basta energizar a outra bobina. E novamente a armadura ficará presa, mesmo sem energia na bobina. Outra possibilidade é o relé possuir duas bobinas, como o relé da nossa montagem. Veja esse relé mais de perto. Note que ele tem duas bobinas. No núcleo de cada bobina tem um pequeno ímã permanente. Se energizar a bobina 2, ela atrai a armadura, que ficará retida devido ao ímã do núcleo da bobina, mesmo depois da energia ser desligada. Nessa imagem, é possível ver que os contatos do relé estão montados sólida à armadura, lá na base, ó. Para inverter, basta ligar a bobina 1. O ímã permanente manterá a armadura presa mesmo após a retirada da energia. O ímã é o segredo. Existe um segundo tipo de relé Letin, que usa uma só bobina, como a da figura. A sua estrutura é similar à estrutura do relé com duas bobinas. O ímã permanente no centro mantém a armadura presa. Se energizar a bobina da figura com uma polaridade adequada, a corrente gera um campo magnético que reforça o campo do ímã permanente em um lado do núcleo e atenua do outro. O resultado é que a armadura inverte a posição e permanece nessa posição mesmo depois da energia ser desligada. Se quiser inverter a posição da armadura, é só energizar a bobina com a polaridade invertida. E a armadura vai se manter retida mesmo depois da energia ser retirada. Nesse caso, a posição da armadura vai depender da polaridade da tensão que energiza a bobina. Vou voltar à nossa mesa de trabalho e mostrar o funcionamento completo do relé Letin. Nesse caso, um relé com duas bobinas. Note que o relé está desligado. Então, os seus contatos estão ligando a lâmpada do botão vermelho. Essa é uma situação interessante. Esse reset inicial do relé deverá ser feito pelo comando da máquina. O relé não faz isso sozinho. Se o operador pressionar o botão de impulso que aciona a bobina que liga o relé liga e os contatos acendem a lâmpada verde, que permanecerá ligada mesmo depois do operador soltar o botão. Essa é uma função de memória do relé Letin, uma função de retenção do seu estado. Esse é o grande charme desse tipo de relé. Na eletrônica digital, essa é a função executada pelo flip-flop. Então, esse relé algumas vezes é chamado de relé flip-flop.
Se agora o operador pressionar o botão de impulso de desligar, o relé desliga. Os contatos do relé acendem a lâmpada vermelha e se mantém nesse estado mesmo depois do operador soltar o botão. Para ligar, basta pressionar o botão de impulso de ligar e pronto! O relé liga e a lâmpada verde acende, mesmo depois do operador soltar o botão. Se agora a energia for desligada, observe o milagre. O relé não mudou de estado. O ímã permanente mantém o relé ligado. Claro que a lâmpada está apagada, não tem energia. E só quem faz mágica nesse circuito é o relé. Mas esse modelo da figura tem um recurso manual para desligar o relé. É essa mola em vermelho. É uma espécie de reset manual do relé. Não é todo modelo que tem isso. Para resetar, é só pressionar. E pronto! O relé está no seu estado inicial, desligado. Ao voltar a energia, o relé sai desligado. A lâmpada vermelha sai acesa como manda o figurino. Veja a imagem de um relé LED da Metaltex, um fabricante nacional. Note que ele chama de relé trava. Claro, se é nacional, tem que traduzir para o português. Veja o diagrama de ligação. Esse é um relé com duas bobinas e com jogos de contatos NA e NF. Esse é um relé parrudo para aplicações industriais e é nacional, fácil de encontrar. Ao ligar as bobinas dos terminais 2 e 10, os terminais 3 e 5 e os terminais 9 e 7 fecham. É a posição de reset, essa desenhada no diagrama. Ao ligar as bobinas dos terminais 1 e 11, os terminais 3 e 4 e os terminais 9 e 8 fecham e o relé passa para a posição de ligado. Os contatos invertem. A grande vantagem do relé LED é o seu baixo consumo de energia. Ele só gasta energia para ligar e desligar. O restante do tempo a bobina fica desligada. A sua aplicação é imensa, já que essa capacidade de memorizar o estado lógico típica dos flip-flops tornam prática a sua aplicação em automação industrial e predial. Por exemplo, num elevador. Se o usuário pressionar o botão para o elevador descer, um impulso é enviado para a bobina que liga o relé. E o relé liga. E fica ligado mesmo depois do usuário soltar o botão. E o motor do elevador liga. O elevador começa a descer até o primeiro piso, que de passagem aciona a chave, que energiza a bobina que desliga o relé LED. Desligando o motor, esse é o relé LED facilitando a automação predial. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. Você viu nesse tutorial como funciona o relé LED, ou relé de travamento, ou relé flip-flop. Em breve, mais tutoriais sobre componentes eletrônicos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!